Na última segunda-feira, hoje é quinta-feira, nessa última segunda-feira, o presidente da República, ele foi em uma espécie de entrevista, um popular podcast. E essa ocasião, na verdade, esse podcast, essa entrevista durou 5 horas de duração. Segundo se conta, se registrou no YouTube, a audiência ultrapassou 500 mil ouvintes observadores. Nós vamos conversar em cima desse assunto e vamos ligar essa entrevista do presidente com a questão das urnas eletrônicas. Pois bem, nessa ocasião, quando o presidente deu essa entrevista na última segunda-feira, 5 horas de duração, dá para você abordar uma série de temas, uma série de discussões, de propostas, enfim, de tudo, de pontos de vista em cima de tudo aquilo que foi perguntado para ele e o que ele falou. Nesse caso específico daqui, eu quero tratar da questão das urnas eletrônicas. Por que o presidente, porque nós que apoiamos o presidente, questionamos tanto essas tais de urnas eletrônicas? Vou repetir. 5 horas de duração. A audiência que se estimou, que foi registrada, ultrapassou 500 mil ouvintes, observadores durante essa entrevista do presidente. Pergunto para você, como é que esse presidente, como é que esse homem, em uma segunda-feira, com uma incrível concorrência que existe aqui na internet, que existe aqui no YouTube, como é que esse homem consegue arregimentar 500 mil pessoas para acompanhar as 5 horas da duração da entrevista dele? Como é que esse homem ele aparece em segundo e terceiro lugar nas tais pesquisas? Como? O tal do líder, eu já fiz aqui vários vídeos, existem diversas provas aqui no YouTube e em vários locais. Como é que esse suposto líder, que é o tal do Mula, ele pode ser líder se ele faz uma entrevista, uma live, alguma coisa e praticamente não aparece ninguém? Como é que esse cara ele oferece durante as peregrinações que ele vem fazendo por aí? Ele oferece tubaína, ele oferece cerveja, ele oferece sanduíche de mortandela, ele oferece R$10 para o cara pagar a passagem de ônibus, ele oferece cesta básica, ele oferece uma série de coisas e ele praticamente não consegue atrair ninguém. Mas como é que esse vagabundo, como é que esse ladrão, como é que esse bandido, o tal do Mula, aparece lá uma tal de uma pesquisa e ele está em primeiro lugar, cara? Tem lógica isso? E como é que, o contrário disso, o homem que atrai em plena segunda-feira uma audiência de 500 mil pessoas aparece em segundo e terceiro lugar, de repente até em último lugar? Esse homem, como é que ele tem supostamente 8% do eleitorado, ou seja, de 100 pessoas, apenas 8, segundo essas pesquisas de canalhas, de vagabundo por aí, 8 pessoas vão votar nele. E o restante vai votar no patife do Mula. Tem lógica? Ou seja, quando o presidente ele questiona a tal das urnas, ele está ou não correto? Porque em um país, em uma situação minimamente honesta, vamos colocar aqui a honestidade de 1 a 100, a gente vai colocar aí 29 e 30. Ele, por tudo isso, ele deveria pelo menos aparecer ali em algumas ocasiões em primeiro lugar, mas ele não aparece, cara. Então, repito, é lógico que o presidente tem que questionar essa tal dessa urna, desde que ele tem que fazer isso. Agora, esse podcast da segunda-feira, ele foi uma prova inequívoca disso, cara. Você já imaginou a quantidade de concorrência quase infinita
que existe aqui na internet, aqui no YouTube. Pense em qualquer assunto que você quiser, cara. O que você pensar, o que você imaginar, até onde a sua imaginação for, o que você pensar, você encontra aqui na internet. De tudo. Aos bilhões, cara, conforme eu disse, infinito. E Jair Bolsonaro estava ali pau a pau com essa concorrência pesada e ele atraiu esses 500 e tantos mil ouvintes. Como é que esse homem pode estar em segundo, terceiro, quarto lugar nessas pesquisas? Jair Bolsonaro, quando ele vai em algum evento, em alguma situação por aí, você nunca viu, e se tivesse acontecido na verdade, seria fácil de ser comprovado. Ele não oferece tubaína, ele não oferece sanduíche de mortandela, ele não oferece R$10, ele não oferece cerveja, ele não oferece cesta básica, ele não oferece porra nenhuma. Vou falar algum português, claro, não oferece porra de nada e atrai esse monte de gente pra ele, cara. Porque inclusive até eu prefiro colocar o seguinte: se ele oferecesse, nós que somos apoiadores dele não iríamos aceitar. Eu mesmo não ia aceitar nada. Se ele oferecesse, não, toma aqui uma tubaína, não quero. Toma aqui um sanduíche de mortandela, sanduíche do McDonald's, da puta que pariu, eu não quero. Toma aqui 10 conto, cara, eu não quero. Eu não quero. E eu tenho certeza que os milhares de apoiadores do presidente que têm a cabeça boa, que pensam no país, que não estão preocupados só com um negocinho, um benefíciozinho, uma bobagemzinha. Estamos pensando no país, estamos pensando em nossos filhos, os mais jovens, os que estão vindo por aí. É nesse que nós estamos pensando, então nós não iríamos aceitar. Então ele não oferece, mas se eu fosse caso, a gente não iria aceitar. Pois bem, essa questão da urna eletrônica, que tanto se fala por aí, porque já disseram assim, mas Bolsonaro, ele não pode reclamar da tal da urna porque ele já se elegeu com essa urna. Mas, meu camarada, entenda uma coisa, essa tal dessa urna, não há como você garantir que, diante dessa questão das pesquisas, que ela não pode ser fraudada. Diante de tudo que nós estamos vendo, quem garante que ela não vai ser fraudada? Porque a tendência, tudo leva a crer que se nós e o presidente, nós ficássemos de bico fechado, essa coisa essa roubalheira, ela ia se materializar lá no mês de outubro. Quando o presidente questiona é por causa disso, porque existe uma forte tendência para que a roubalheira ela se materialize. O que esses caras não gostam, aqueles caras lá do STF, que é uma raça de bandido, de vagabundos, tudo petista, tudo amigo de Lula, TSE, aquele Fachin mesmo, aquilo lá do tal do STF, aquilo é um vagabundo. É vagabundo mesmo, é bandido mesmo, aquele tal de Fachin. Então, o que esses caras eles não gostam é que eles queriam roubar, eles queriam meter a mãozona grande deles, a pata grande deles para roubar a gente. E como nós estamos o tempo todo de bico aberto, denunciando, alertando, o presidente está sempre de bico aberto também, denunciando, alertando, é por isso que eles não gostam. O que eles queriam era fazer a roubalheira e pronto, não, eu vou roubar e tal, e vocês fiquem aí quietinhos. Esse seria o mundo perfeito para eles, mas isso aí não vai acontecer não, meu camarada. Ninguém aqui vai ficar de bico fechado, porra. Se tiver de abrir o bico 500 vezes, vamos abrir 1000 vezes para denunciar. Porque o presidente, ele se elegeu com essa tal dessa urna eletrônica, mas se não fosse por essa manipulação, que com certeza já aconteceu, teria conseguido e tem chance de conseguir muito mais ainda. Esse que é o caso, e essa entrevista dele nessa última segunda-feira é uma comprovação disso. É pouquíssimas pessoas, cara, poucos conseguem em plena segunda-feira colocar durante 5 horas de relógio
uma audiência estimada em 500 mil pessoas. É para poucas pessoas, pouquíssimos. Tem que ser um ator muito famoso, muito legal, tem que ser um líder de uma grande banda de rock internacional, tem que ser um peso pesado dessa magnitude. Se não for, não coloca, certo? Muito bem, vídeo de hoje então concluído. Hoje é quinta-feira, não esqueci, da outra vez eu esqueci o dia. Hoje é quinta-feira, então eu já vou aproveitar para te desejar boa sexta, excelente sábado, perfeito domingo. Como que o nosso final de semana já está se aproximando. E pedir também, é claro, que você sabe que eu sempre peço, faça esse favor, essa enorme gentileza, deixa aí seu gostei, dá essa força, dá essa moral. E muitíssimo obrigado, até o nosso próximo encontro.